por onde não conhecemos. Deus nos conduz às várias moradas do Pai, e uma delas é a casa de Deus nessa cidade. É uma das moradas que Deus escolheu para nós. Que alegria nesse quinto domingo da Páscoa podermos celebrar com o Senhor. Que alegria nesse quinto domingo da Páscoa estarmos concluindo um ciclo tão belo, tão profundo da Palavra de Deus. Para a semana já terminamos um pouco o tempo da Páscoa, vamos para a Ascensão e no final encerramos totalmente a Páscoa com o dia de Pentecostes. E hoje a liturgia nos faz enxergar a nossa missão e o nosso ministério dentro da comunidade, o nosso serviço. Proporcionalmente, hoje teremos um batismo, não é? Com 4 crianças que serão iniciadas na vida cristã como um dia todos nós fomos. E que belo isso nesse dia, onde a liturgia nos faz entender o nosso batismo e o nosso sacerdócio comum. O que é o sacerdócio comum? Senão a marca do batismo, onde todos nós nos tornamos pedras vivas, pedras verdadeiras, que constituem a Igreja de Jesus. Mas tantas vezes essa missão que nos foi dada desde o batismo, essa missão que nos foi entregue desde aquele dia, se torna tão difícil. E Jesus sabe que é difícil tantas vezes continuar a missão. Mas o Evangelho nos convida a não perturbar o coração, mas a deixar que o nosso coração profundamente se entregue à bondade desse Deus que nos chamou e que nos convoca como igreja, como verdadeiras pedras vivas do Senhor, a fazer parte do seu reino. O Evangelho de hoje é uma parte do Evangelho de João, onde Jesus está se despedindo dos seus apóstolos. Já é o último momento. Jesus entende que deve voltar ao Pai depois da ressurreição, que deve retornar ao Pai. Ou seja, ascender, subir ao Pai. E ele percebe que os discípulos começam a ficar angustiados porque ficaram sozinhos. E Jesus já começa dizendo isso: não se preocupem, acalmem o coração de vocês. Confiem em mim, confiem em Deus. Eu vou, mas eu vou preparar a morada de vocês. A morada de cada um de nós. Porque nós, filhos e filhas de Deus, não fomos constituídos para vivermos simplesmente nesse mundo. Mas nós fomos constituídos pelo nosso batismo a sermos marcados para um caminho em direção à eternidade. E que bonito percebermos isso. Mas tantas vezes o nosso coração se perturba porque nós não sabemos viver esse caminho. Somos humanos, erramos tanto, caímos tanto, falhamos tanto, que tem vezes que até a caminhada a gente tem vontade de dizer a Deus: tá bom, Senhor, vamos parar por aqui, eu me sinto só. No entanto, a voz de Deus continua a ressoar dentro do nosso coração e a dizer: não se perturbem, eu estou com vocês. Jesus sabe que nós somos feitos de um barro fraco, ruim, e que tantas vezes vamos falhar ao longo do caminho. Tomé falhou, dizendo: ô Senhor, e a gente lá sabe onde é esse caminho? Filipe falhou, dizendo: eu queria ver o Pai, Jesus. Jesus estava há 3 anos com aquelas pessoas. E elas continuavam tantas vezes com o coração tão endurecido às palavras dele.
como a gente tantas vezes vem para a missa todos os domingos, escuta Padre Marcelo, escuta Padre Reginaldo, escuta os irmãos que vão fazer uma novena na minha casa, mas o coração continua endurecido, perturbado, porque ainda não entendemos todo o projeto e todo o plano de Deus para a nossa conversão e salvação. No entanto, Jesus vem nos dizer: eu vou preparar para vocês um caminho e também eu já mostrei a vocês o Pai. Quem viu Jesus viu o Pai, encontrou o Pai e encontrou assim a Trindade no seu amor infinito que nos salvou, nos resgatou e continua a nos resgatar. E isso tudo vai acontecendo pelo fato do nosso batismo. Quando um dia fomos iniciados no caminho, na verdade e na vida em Cristo Jesus. Em Cristo nós fomos mortos, em Cristo já ressuscitamos e somos chamados a essa experiência de amor profunda que nos faz ser igreja. A primeira leitura nos fala que os apóstolos estavam muito cheios de coisa para fazer. E o que foi que eles decidiram? A igreja não somos nós. A igreja são todos aqueles que no seu batismo aceitam Cristo. Vamos convocar irmãos para nos ajudar no trabalho? E eles convocam 7 homens de Deus para nos ajudar, para ajudar eles a continuarem, a caminharem, a servirem a Deus, se tornando verdadeiras pedras vivas que estabelecem a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não só é esse templo. Claro, aqui é um templo onde nos reunimos, mas a igreja de Cristo somos cada um de nós. E aí São Pedro fala na segunda leitura: também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Cada um de nós é a igreja. Cada um de nós, a partir do batismo, formamos a igreja de Cristo. Cada um de nós é um tijolo em que Cristo constitui a sua igreja, que é seu corpo vivo, e onde Ele é a cabeça. E é aí onde Jesus nos chama a formar um edifício espiritual e a oferecer sacrifícios espirituais. Por isso que a missa não só é celebrada pelo Padre, mas por todos nós. Por isso que a igreja não só existe com o Padre, mas por cada um. Cada um de nós é a igreja. E não podemos parar. Não podemos nos negar a fazer o serviço que Deus nos convocou, porque quem criou a igreja, quem chamou ela foi Jesus. E todas as vezes que negamos a igreja, negamos vir à igreja, negamos rezar como igreja, negamos a Jesus e negamos a nossa essência como cristãos, como homens e mulheres que um dia foram marcados pelo batismo. Existe um sacerdócio que é o meu, em que eu fui ordenado para isso, e existe o sacerdócio de todos nós, que foi nos dado pelo batismo. Por isso, todos nós que somos batizados, temos em nós a marca do Evangelho, mas a marca da cruz de Cristo que nos transformou e nos trouxe a vida. Porque até então éramos mortos, éramos somente uma massa criada. A partir do batismo, nos tornamos membros verdadeiros dessa casa do Pai. E a igreja é a casa do Pai, onde todos devem entrar e ter um lugar. Claro, alguns com maiores fraquezas, outros com menores. Mas isso não importa. O que importa é que continuemos a caminhar e a constituir a igreja de Jesus.
É aqui a casa do Pai, onde Deus nos acolhe de braços abertos e nos convida a uma vida nova. E aqui, na igreja, onde Jesus nos chama a fazer as mesmas obras que Ele fez. E qual foi a obra maior que Jesus fez? Amar. Amar sem medida e amar a todo instante. Peçamos então, meus irmãos e minhas irmãs, que ao sair dessa igreja hoje, Jesus nos conceda a graça de vivermos verdadeiramente como igreja, aonde quer que estejamos, sendo um tijolo, uma obra, uma pedra viva que sustenta a igreja de Jesus no seu amor, na sua graça e na sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.